Então, galera, vamos para mais uma aula de frações e nessa semana nós vamos dar início, né, às nossas operações. Tá? E vamos concentrar o nosso estudo hoje na nossa adição, galera. Tá? Então, nós vamos aprender aí a somar frações. Para isso, a gente precisa relembrar algumas coisas. Por exemplo, vamos construir aqui uma fração, né, a representação dessa fração na sua forma geométrica. Então, eu vou pegar uma barrinha. O que é essa barrinha? Essa barrinha representa, ó, a unidade, tá? E vou dividir aqui, por exemplo, em 4 pedacinhos. Então, aqui, ó, eu tenho uma barra dividida em 4 pedaços, ok? Se eu considerar um único pedaço desses 4, observa que cada pedaço tem o mesmo tamanho, né, galera? Então, aqui a gente tem a nossa fração 1/4. O que representa essa fração 1/4? Um pedaço dos 4 pedaços que eu obtive quando dividi essa barra, ok? Então, galera, essa fração aqui, 1/4, por si só, ela só representa isso, né? Que foi um pedacinho daqueles 4 pedaços que surgiram quando eu fiz a divisão da barra. O que acontece se eu quiser pegar outro pedaço? Então, eu vou pegar aqui outro pedaço, ó. Vou pintar de verde. Então, aqui eu tenho outra fração. Quem é a fração que representa esse pedaço em verde? Também é a fração 1/4, porque também é um pedaço daqueles 4 pedaços que a gente dividiu inicialmente a nossa barra. Se eu quiser juntar esses 2 pedaços e considerar a fração que representa os 2 pedaços juntos, ou seja, vou pintar de vermelho, ó. Quem é a fração que representa, ó, esse pedaço em vermelho, esse pedação em vermelho? É o pedaço em azul mais o pedaço em verde. Então, aqui eu estou efetuando uma operação de adição. Eu estou juntando esses 2 pedacinhos. Então, a gente observa, ó, que aqui o que a gente tem? 2 pedaços, e é aqui que entra o detalhe importantíssimo dessa nossa aula. Tá? Que quando a gente começa a aprender as operações, principalmente a adição, a gente tende a errar, tá? Essa operação, porque a gente tende a desassociar, galera, ó, a nossa repartição inicial. Então, aqui a gente tem 2 pedaços, ó, de 4 pedaços que foram repartidos inicialmente. Tá? Então, observa que na adição a gente não, ó, considera a soma dos nossos denominadores. O senhor somou 1/4 mais 1/4 e o resultado deu 2/4. Tá? Então, vamos escrever isso. Ó. Na adição, somam-se, a gente somou, ó, tá? Os numeradores. Tá? A gente não somou os denominadores. Por que a gente não soma os denominadores, galera? Porque os denominadores aqui estão nos indicando em quantas partes está dividida essa nossa unidade. Então, um pedaço de 4 mais outro pedaço de 4, nós temos 2 pedaços de 4, ok? Lembra das nossas frações equivalentes que a gente estudou na semana passada? Então, aqui, ó, se a gente considerar, né, que toda essa barra foi dividida em 4 pedaços e eu pintei 2, eu posso considerar que aqui eu tenho a metade da barra. E o que é a metade da barra? É 1/2. Né? Então, lembra que a gente tem lá das frações equivalentes? Ó, quem são as frações equivalentes a 1/2? Aumenta de 1 em 1 em cima, de 2 em 2 embaixo. Então, vai ficar 2/4, 3/6 e assim por diante. As frações equivalentes são infinitas, né? Então, observa aqui, ó, que justamente esses 2/4 que a gente chegou como resultado representam aquele 1/2. Ó, 1/2 é equivalente a 2/4. Então, galera, aqui já nessa primeira parte inicial, nós vamos anotar isso. Somam-se os numeradores, tá? Ó, das frações, né? Quando a gente quiser somar, ó, de frações com mesmo denominador, tá? Então, ó, com igual denominador. Se não tiver o mesmo denominador, então a gente não consegue denominadores, tá? Então, a gente não consegue somar, tá? O senhor vai mostrar para vocês por que a gente não consegue somar. Então, gurizada, aqui, ó, observa 2 barras agora, tá? A primeira, eu vou repetir a nossa divisão em 4 pedaços, ó. Então, nós temos aqui uma barra dividida em 4 pedaços. Só que na segunda, eu vou dividir em 3 pedacinhos, ao invés de 4 pedacinhos.
e vou pintar um pedaço na barra de cima e um pedaço na barra de baixo. O que a gente tem representado na barra de cima? A gente já sabe que é a nossa fração 1/4. O que a gente tem representado na barrinha de baixo? Agora é 1/3, ó, um pedacinho de 3 pedaços, ok? Quando eu tento somar essas duas frações, galera, o que vai acontecer? O que é somar? É eu tentar juntar esses dois pedaços. Só que quando eu tento colocar esse pedaço, ó, na barra de cima, eu vejo que ele não cabe dentro daquele pedaço, daquele espaço lá. Ó. Por quê? Porque ele é bem maior que aquele espaço. E se eu tentar colocar o pedaço de cima na barra de baixo, eu vejo também, ó, que ele vai sobrar aqui dentro. Então, ele não vai ocupar 100% desse espaço. O que significa isso? Significa que eu não consigo juntar esses dois pedaços nem na barra de cima e nem na barra de baixo, porque na de cima falta espaço e na de baixo sobra espaço. E o preenchimento desses espaços ele tem que ser completo. Então, galera, significa, tá, que aqui, ó, na nossa operação, essas duas frações na forma em que elas estão, não é possível a adição, tá, na forma em que elas estão. Então, quando eu tento somar 1/4 mais 1/3, tá, o tamanho dos pedaços, por estarem diferentes, me impossibilita dizer quantos pedacinhos eu vou ter no total. Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou precisar manipular essas frações. E quem vai me ajudar são as nossas frações equivalentes. Então, olha o que o senhor vai fazer. O senhor vai buscar algumas frações equivalentes de cada uma dessas frações. Ó. Aqui eu vou ter o 2/8, o 3/12, né? Vai aumentando de 1 em 1 em cima e de 4 em 4 embaixo. O 4/16, o 5/20 e assim por diante. Embaixo eu vou ter o 2/6, o 3/9, o 4/12, ó, aumenta de 1 em cima e de 3 em 3 embaixo. O 5/15 e assim por diante. E agora eu vou buscar dentro das frações equivalentes se eu tenho algum par de frações, tanto para o 1/4 quanto para o 1/3, que tenha o mesmo denominador. Porque o denominador é quem vai representar, né, de uma forma ou de outra, o tamanho do pedacinho. Então, aqui, galera, observa que eu tenho o denominador 12, tanto para a fração 1/4 quanto para a fração 1/3. Aqui eu tenho 3 pedaços de 12 e aqui eu tenho 4 pedaços de 12. Mas eu tenho a certeza que esses pedaços têm o mesmo tamanho. Né? Por quê? Porque são duas barras divididas em 12 pedaços cada uma. Então, cada pedacinho tem o mesmo tamanho. Então, eu consigo somar esses pedacinhos, ó, 3 de 12 e 4 de 12. Quanto que dá 3 de 12 mais 4 de 12? A gente viu que uma vez que os denominadores são iguais, então aqui a gente pode totalizar. Eu tenho 7 pedacinhos de um total de 12. Significa o quê? Significa que apesar de eu ter que somar 1/4 mais 1/3, e ser impossível por causa desses denominadores diferentes, na forma como elas estão, eu sei que o resultado dessa soma tem que ser 7/12, porque as suas frações equivalentes, que têm denominador 12, me permitiram somar os seus numeradores, em que um numerador era 3 e o outro é 4. Vou deixar mais uns exemplos para vocês no PDF, e vou deixar uns exercícios. Qualquer dúvida, galera, me escreva. Beijo, boa semana e bom estudo.